Oi, turma! Vamos iniciar nossa aula de hoje? Então, o objetivo da nossa disciplina, da disciplina de letramento, é aprimorar as práticas de leitura e escrita de vocês. E para isso, nós vamos entrar em contato com diferentes textos, de diferentes gêneros, de diferentes tipos. E hoje, o objetivo da aula de hoje vai ser justamente apresentar para vocês os tipos de texto, certo? Vamos lá? Bom, para iniciar, eu quero que vocês observem aí esses dois gêneros. Nós temos aqui o texto 1, que se trata de uma notícia, e o texto 2 aqui, em que nós temos uma receita culinária, uma receita aqui deliciosa de bolo pudim. Quando nós produzimos um texto, mesmo sem pensar muito, nós organizamos esse texto de acordo com a finalidade que ele tem. Qual é o objetivo desse texto que eu estou fazendo? E de acordo com o objetivo do texto, é que ele vai ser organizado de uma determinada forma. É fácil, nós percebermos aqui nesses dois exemplos aqui, no texto 1 e no texto 2, que eles têm objetivos diferentes, Uma notícia tem um objetivo diferente de uma receita culinária, O objetivo da notícia é informar as pessoas sobre um determinado fato, enquanto a receita culinária tem como objetivo, apresentar instruções para que a pessoa possa, saber fazer aquela receita. Então, são textos que têm objetivos diferentes e a estrutura deles vai ter a ver justamente com esse objetivo que eles têm, certo? Então, além disso, nós podemos observar também que eles foram veiculados em situações diferentes. O que isso significa? A notícia foi extraída de um jornal, Pelo objetivo que ela tem, que é de informar, a notícia está presente no jornal. Enquanto a receita culinária aqui, foi extraída, foi retirada de um livro de receitas. Um livro de receitas, certo? Então, a depender, da finalidade daquele texto, ele vai estar presente em um ambiente diferente, Então, aqui, trouxe para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre a questão dos gêneros, as diversas formas que nós temos aí, de nos expressar, seja por meio da escrita, seja por meio da fala, vai formar aí o que nós chamamos de gêneros textuais. Vocês vão reconhecer, observando aqui, aula, poema, carta, telefonema, e-mail, regra de jogo, bilhete, tirinha, aviso. Então, todas as realizações que nós fazemos, com o uso da língua, se fazem por meio de gêneros, certo? São chamados de gêneros textuais. E, na verdade, o número de gêneros que nós temos atualmente é incontável. São muitos gêneros que nós temos, porque são diversas formas que nós temos de nos expressar, certo? Então, nós vamos falar um pouco agora sobre os tipos de texto. Esses gêneros aí, de acordo com suas finalidades, eles vão ter predominância de algum tipo de texto. O que eu quero com esse texto? Narrar uma história? O que eu quero com esse texto? Trazer instruções para uma determinada tarefa, O que eu quero com esse texto? E a depender do meu objetivo com esse texto, ele vai ter ali uma determinada estrutura, vai ter predominância de um determinado tipo. Vamos falar aqui para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Olha, o texto narrativo, o tipo de texto narrativo, o que ele faz? Conta uma história. Ele vai apresentar elementos da narrativa, como narrador, ação, personagem, tempo, espaço. Vocês já estão, bastante acostumados com o texto narrativo, que é aquele que vai trazer uma história, certo? Olha, quais são os gêneros desses daqui, que nós conversamos aqui? Quais são os gêneros que vão ter a presença forte ali do texto narrativo? Quais são os gêneros que são chamados de narrativo? Uma crônica, um romance, vai contar uma história, uma fábula, uma piada, vai estar contando ali a história, O objetivo da piada é trazer o riso, ser engraçada, mas ela vai ter sempre uma historinha que aconteceu ali com alguém, então também vai ser considerado um gênero predominantemente narrativo. Vai ter também a novela. A novela vai trazer ali uma história, com personagens, ações, tempo, espaço. O conto de fadas e tantos outros gêneros que tem como objetivo aí contar uma história,
certo? Então, o que um texto narrativo faz? Conta uma história. Olha um exemplo aí de uma fábula, né, bastante conhecida, tá aqui numa versãozinha mais resumida, né, que é da cigarra e a formiga, né? A cigarra passou o verão cantando enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Pois bem, pois agora dance." E aí nós temos, né, um texto narrativo que traz aí uma história, né? Tem personagens que são a cigarra e a formiga, né? Tem o tempo aqui que foi no inverno, né? Ali essa diferença entre verão, no verão a cigarra cantando e a formiga trabalhando, e no inverno a formiga segura de sua alimentação, né? E a cigarra sem ter o que comer, né? Então, nós temos essa presença de tempo também. Então, no texto narrativo, a característica do texto narrativo é essa, né? De contar uma história. Existe também o texto descritivo. O que é um texto descritivo? No texto descritivo se faz uma descrição, se descreve características de objetos, de cenários, animais, entre outros. Então, se eu peço para vocês me descreverem como é que vocês são, como é que eu sou, se eu paro aqui e vou dizer como eu sou, eu estou produzindo um texto descritivo, né? Estou descrevendo aí as minhas características, tanto características físicas, quanto características psicológicas, né? Se eu digo que eu sou alta, eu estou dizendo uma característica física. Se eu digo que eu sou inteligente, ou então que eu sou legal, eu estou descrevendo características psicológicas. Então, o tipo de texto, né, predominantemente descritivo, ele vai ter a descrição. E aí nós temos aqui um exemplo, olha, de texto descritivo, que é um anúncio de classificados. Se você vai colocar um produto para vender, né, seja no jornal, seja na OLX, né, vai ser necessário que se faça, que você fale sobre aquele produto, porque a pessoa não conhece. Para que ela compre, você precisa dizer, né, o que aquele produto tem, o que é, né? Aqui nós temos um exemplo de classificados, um anúncio aí de uma casa. Casa em alvenaria, localizada no centro da cidade, 3 quartos, uma suíte, um banheiro, 2 salas, cozinha, copa, garagem para 2 carros, churrasqueira com pia, pintura nova, ótima oportunidade. Aí tem dizendo aqui com quem é o que é para tratar e o telefone, né? Então aqui é um texto predominantemente descritivo. O que se faz? Se descreve a casa que se quer vender, né? Outro tipo textual é o texto expositivo. E esse texto apresenta explicações, informações a respeito de alguma coisa. Então, no texto expositivo, nós temos explicações. O objetivo desse texto é fazer com que quem vai ler, né, ou vai ouvir aquele texto, vai saber de algo que não sabia ainda, certo? Vai ter um conhecimento que antes ele não tinha. E aí tem um exemplozinho de um texto falando sobre o cérebro. Então, tem dizendo algumas funções que o cérebro tem, né? Então, esse textinho aqui, se vocês quiserem pausar o vídeo para ler com calma, podem fazer isso. Mas vão perceber que esse texto traz explicação. Ele explica algo sobre o cérebro e pessoas que não conheciam passam a conhecer, certo? Então, textos de curiosidades, né? Textos, por exemplo, como aulas expositivas, conferência, né, aquelas palestras, um capítulo de um livro, um verbete do dicionário, quando você pesquisa lá no dicionário e vem o significado daquela palavra, né? Enciclopédias também, né, que nós não usamos atualmente a enciclopédia física, né, mas utilizamos muito pela internet. Então, toda vez que você pesquisa lá uma determinada pessoa, né, ou um determinado lugar, ou, né, seja lá o que você pesquise na internet que vem ali, por exemplo, a Wikipédia, vai trazer um texto expositivo, vai te dar informações que antes você não tinha a respeito de alguma coisa. Então, nós chamamos de texto expositivo, texto predominantemente expositivo, o texto que tem essa característica de dar informações.
E aí chegamos, né, no texto argumentativo. E o que é um texto argumentativo? É aquele em que se defende um ponto de vista, uma ideia. O objetivo do texto argumentativo é convencer o leitor ou ouvinte. E aí vai fundamentar. Claro que eu não convenço o outro sem bons argumentos, né? Então, o texto argumentativo, através de argumentos, busca convencer alguém de alguma coisa. Quando vocês vão tentar convencer os seus pais de deixar vocês irem em um determinado lugar, né? Numa festa, em uma praça, sair com um amigo, né? Vão tentar convencer os pais de alguma forma, né? Vocês vão utilizar aí um texto argumentativo, vão trazer todos os argumentos. Ah, mãe, ah, pai, é seguro, né? Ah, mas eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, já ajudei, já fiz minhas tarefas. Vão usar argumentos, fundamentar aquilo ali, para que vocês consigam o que querem, que é o quê? Convencer, né? Da sua ideia, certo? Quando você assiste um filme também, né, quer fazer com que o seu colega diz, esse filme é chato, você vai tentar, né, fazer com que ele acredite, que ele goste, que ele ache que aquilo ali é bom. Então, você vai trazer seus argumentos, né, para tentar fazer com que isso aconteça. Então, um texto argumentativo tem essa característica de convencer o seu leitor ou ouvinte, certo? E o tipo textual, esse tipo textual, ele é predominante, ele aparece bastante em sermão, por exemplo, um sermão numa igreja, você senta lá e vai ouvir, né, argumentos ali que vão te convencer de algo, né. Uma crítica, então, aqueles textinhos que são escritos de crítica a um determinado restaurante, por exemplo, um determinado prato, um determinado comportamento. Então, textos de crítica tem essa característica de tentar convencer o outro de que a sua crítica é pertinente, né? Monografia, que é um texto que se faz aí quando se conclui um curso, né? Redações dissertativas, gente, a redação do Enem trabalha com esse tipo de texto dissertativo argumentativo, certo? Um texto em que você vai trazer ali a sua opinião sobre um determinado assunto e vai usar para isso o quê? Argumentos, né? Então, o texto dissertativo argumentativo tem que ser algo que vocês tenham cada vez mais domínio, inclusive para mandarem bem, né, na redação do Enem. Então, ter a capacidade de apresentar os seus argumentos sobre algum fato importante, né, alguma temática importante dentro da sociedade e tentar convencer aquele que vai ler, né, de que a sua opinião é pertinente, né? Bom, vamos para outro tipo textual, que é o texto injuntivo. Que tipo de texto é esse? O texto injuntivo é aquele que apresenta orientações, instruções, e a marca fundamental desse texto é o verbo no modo imperativo. Então, faça isso, né? Compre isso, né? Faça isso, coloque no forno, né? Monte, ligue, aperte tal botão. Então, textos que trazem, né, o verbo no modo imperativo e que vão indicar de alguma forma uma ordem ou uma orientação. Esses textos, né, gêneros que têm esse tipo de texto são, por exemplo, bula. Uma bula de remédio vai ter, né, a instrução direitinho do que deve ser feito, de quanto em quanto tempo aquele remédio deve ser tomado. Então, a bula é considerada um gênero injuntivo, porque vai trazer uma instrução, uma orientação. A propaganda, muitas vezes, pode trazer, porque está tentando te levar, né, a comprar uma determinada coisa. Então, quando tem esse apelo, né, de te orientar a comprar aquilo ali, nós chamamos também de texto injuntivo. A receita culinária tem uma parte da receita, gente, o modo de preparo, que vai ser injuntivo, vai trazer ali as orientações, né, para que você possa fazer. Olha, dissolva o fermento no leite morno, acrescente aos poucos a farinha de trigo, o sal e o óleo, abra a massa e deixe descansar até crescer. Então, a receita aqui, né, asse por 15 minutos antes de colocar o molho de tomate e o recheio. Então, aqui nós temos uma receita de massa de pizza e temos essa parte aqui que vai trazer uma orientação, uma instrução, e por isso é chamada aí de texto injuntivo,
certo? Nós temos também como texto injuntivo, ó, instruções, né? Manual de instruções. Quando você compra um aparelho, ele vem com um manual que vai te dar orientações e instruções de como ele deve ser montado, né? Livros de autoajuda também vão apresentar orientação, instrução para aquela pessoa, né? Instrução de comportamento, certo? E aí, resumindo, né, os tipos de texto que nós vimos hoje: texto narrativo, que ele conta o quê? Uma história. Texto descritivo, que vai descrever, apresentar as características de algo ou de alguém, né? O texto expositivo, que vai explicar sobre algo, né? Explicar sobre algo a um determinado público. O texto injuntivo, que apresenta orientações, né? Instruções, orientações. E o texto argumentativo, que apresenta opiniões e argumentos, né? Para tentar convencer o leitor da sua opinião. Bom, turma, é isso. Agora vamos lá para o grupo, comentar suas dúvidas, fazer atividade também. Vamos lá?